E atenção, vai começar o programa da coligação Gi para Frente. Gesualdo Prefeito, Vice Marcito, E40. Eu tenho uma história que eu considero muito bonita, principalmente pelo meu pai. Meu pai é um exemplo para mim, sempre foi. Ele era pernambucano, uma cidade chamada Sertânia, uma cidade bem no agreste de Pernambuco mesmo, bem lá no sertão. Ele era o filho mais novo de 10 irmãos em Pernambuco. E ele, muito jovem, com 16 anos apenas, e foi para São Paulo. Ele foi para a capital de São Paulo, sozinho, com apenas 16 anos, enfrentar aí aquela multidão de pessoas, aquela cidade, aquela metrópole. Ele conseguiu começar a trabalhar em São Paulo e conseguiu com determinação, depois de servir a base aérea de Cumbica, ele conseguiu entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí em São Paulo ele foi deslocado, ele foi removido para Presidente Prudente, onde conheceu minha mãe, que é de Presidente Prudente. A minha mãe, ela foi professora, depois de algum tempo, depois dela ser professora, muitos anos, ela foi funcionária pública da Cefim, hoje Cefim, secretária de Fazenda. Ela é viva ainda, meu pai é falecido, e minha mãe também sempre foi muito rigorosa na criação da gente. Ela sempre ensinou muito a questão da obediência aos professores, a obediência aos mais velhos. Isso foi uma regra muito clara na minha casa. A gente sempre teve assim, um exemplo da minha mãe nesse sentido, da obediência. Aos mais velhos, às pessoas, aos professores, né? A gente sempre teve isso na nossa infância. Eu queria levar o conhecimento de vocês, levar um pouco da vida desse menino que está em Ji-Paraná há mais de 20 anos, e que sempre só me deu orgulho, sempre foi exemplo de determinação, de responsabilidade, de excelente aluno. Tudo que ele se propôs a fazer, ele levava até o fim, e tudo que se propôs mesmo a fazer, ele conseguiu, a custa de muita determinação, muito esforço. Nós éramos em 3 irmãos. Eu era o mais velho, mesmo nome do meu pai. Eu sou Gesualdo Pires Ferreira Júnior. Meu pai era Gesualdo Pires Ferreira. E eu tenho, né, 2 irmãs, a Joyce e a Jussara. Mas foi uma infância gostosa, uma infância bonita. Meus brinquedos prediletos eram maquininha de plástico, trator, caminhãozinho caçamba. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu queria ser engenheiro civil. E naquela época era muito difícil ser engenheiro. Pra você ter uma ideia, a engenharia em São Paulo tinha uma concorrência de 50 alunos para uma vaga. Fiz o cursinho em 76, tinha 16 para 17 anos e entro na faculdade de engenharia civil. Nunca perdi um ano. Até que eu me formei com 21 anos, 21 para 22 anos de idade. Um curso de 5 anos eu já era engenheiro civil formado. Então ele ficou muito feliz e foi mais um sonho que ele realizou na vida dele. Eu sou um exemplo do que é o fruto da educação. O que a educação pode transformar uma pessoa? Meu pai chegou de Pernambuco em São Paulo sem nenhuma condição financeira, sem nada. Praticamente um retirante do sertão nordestino. E ele fez com que nós estudássemos e o legado, o que ele deixou para nós realmente foi isso. Foi esse exemplo de vida e esse exemplo de que a educação pode fazer. E quando ele me mandou para estudar em São Paulo, ele não tinha condição. Custear o meu cursinho, o Anglo-Latino, que era o melhor curso de preparatório para engenharia civil na época, e para custear a pensão, para custear algumas despesinhas que eu tinha. Então, praticamente metade do salário dele era para dar condição para eu estudar em São Paulo. Veja a visão que ele tinha de futuro e a visão que ele queria de mim, do meu filho e dos minhas irmãs também. Nós nos conhecemos quando a gente ainda fazia faculdade. Eu tinha 18 anos e ele 21. Aí ele se formou e começou a trabalhar em São Paulo numa grande construtora. Eu fui um dos poucos alunos da minha turma que conseguiu emprego logo em seguida. Eu consegui esse emprego. Eu fui contratado pela Camargo Correia. Aquele espírito aventureiro do meu pai, que saiu lá de Sertânia para vir para São Paulo, acho que aflorou em mim. E aí eu larguei tudo. Ele falou que vinha aqui para Rondônia. Eu lembro que até os pais dele falaram: não, mas você vai, onde já se viu um lugar tão longe, né? Todo mundo até achou que ele era louco de largar um serviço dele tão bom
assim, que ele já estava bem empregado, né? Era formado novinho, mas já estava lá, né? Quando eu cheguei aqui em Paraná, me encantei. Aquele movimento, aquela poeira. Eu lembro que aquela BR ali era uma coisa louca. As pessoas trabalhando, aqueles carros velhos. Aquilo me deixou assim entusiasmado. Eu falei, é aqui que é meu lugar. Então eu me apaixonei por Ji-Paraná à primeira vista. Aí começamos a fazer projeto, correr atrás de obra, fizemos muito serviço, que foi muito difícil o início. A gente não estava conseguindo pegar a obra, né? Aí surgiu uma pessoa e falou, vocês não querem pegar assim uns barracões de madeira ali para o lado de Médici? Ah, mas nós pegamos na hora. Não queria nem saber o preço que a gente estava pegando. Fomos lá, ficamos acampados, e aí começamos a fazer muitas obras. No final do ano eu voltei para Prudente. E a Lília se formou, em 85 nós nos casamos, já estamos há 27 anos casados. E as dificuldades assim foram muitas, desde que nós chegamos aqui, assim é uma história assim de muito trabalho, muita luta, e eu sempre lembro assim do Gesualdo que eu nunca vi ele desanimar, desde que ele chegou aqui, né? Sempre a vontade de vencer dele foi maior. Ela a princípio ela sofreu muito, né? Ela sofreu mais do que eu, porque não é fácil uma moça chegar aqui em Ji-Paraná, e logo em seguida que nós casamos ela já ficou grávida do Vitor. Aí a dificuldade aumentou ainda mais. Mas ela sempre foi muito determinada, né? Nunca me arrependi. Também nunca tive vontade de ir embora, falar, eu quero voltar lá de onde nós viemos, do estado de São Paulo, porque a gente chegou aqui, começou a lutar e formou nossa família, né? Em 85, eu continuava fazendo obra na mineração Jacundá. Então eu ficava praticamente toda semana lá na mineração. Só vinha aos finais de semana aqui para Ji-Paraná. Então ela sofria porque ela ficava sozinha aqui com o Vitor, bebê ainda, sem energia, sem a mínima condição, e eu trabalhando lá na mineração Jacundá. E essa fase foi uma fase bastante difícil para nós, né? Eu lembro disso, da dificuldade. Ji-Paraná tinha muito pouco conforto. Hoje as pessoas veem a gente acha que a gente conseguiu isso tudo do nada, né? Do zero, como se tivesse caído do céu. Foi muita dificuldade. Então, realmente, a nossa vida foi assim, uma vida de muita garra, de muita luta, para chegar onde nós conseguimos chegar, graças a Deus. Aí nós tivemos, no primeiro ano de casamento, logo nós já tivemos o Vitor, que hoje é engenheiro civil, né, já é formado. Depois de 10 anos só que nós tivemos o Arthur, depois logo em seguida veio a Beatriz. Então nós temos os 3 filhos, né? A Lília sempre sonhou em ter 2, 3, até mais filhos, sempre. E aí a gente continuou tentando ter mais filhos logo depois do Vitor e não conseguia. E a Lília sofria muito, ela queria porque queria ter mais filhos. Eu lembro que a vontade da Lília era tão grande que em 94 eu não tinha tanta condição financeira, mas ela quis fazer um tratamento em São Paulo. E eu ajuntei lá as economias e tudo e mandei ela para São Paulo, no melhor hospital de referência da época, para ela fazer essa fertilização, porque ela queria mais filhos. Ela ficou muito animada e não veio filho. E aí ela tem uma passagem da vida dela que é muito bonita. Ela entregou isso a Deus. E parece que foi incrível. Logo em seguida ela ficou grávida do Arthur. Logo em seguida. Então foi coisa de Deus mesmo. Deus abençoou ela e a mim, né? O Arthur veio 10 anos depois e depois logo em seguida a Beatriz. Então realmente a gente vê o poder que tem Deus, né? Nós tentamos de todas as formas, até usamos as técnicas mais apuradas na época para tentar ter o segundo filho e não conseguimos. E aí quando ela entregou na mão de Deus, foi assim, logo no outro ano o Arthur, logo em seguida, 3, 4 meses depois, a Lília ficou grávida do Arthur naturalmente. E aí depois veio a Beatriz também, sem a gente esperar. O Gesualdo, assim, é um pai, assim, muito carinhoso, muito amigo dos meninos, assim, ele conversa bastante. O Arthur mesmo, que está morando em Cuiabá, quase todo dia o Gesualdo liga para ele, conversa, pergunta, o Vitor dá maior apoio, a Beatriz, que ele brinca, fala minha branquela, né, a loirinha dele. E ele eu acho assim, sempre eu digo, eu falo para as pessoas assim, o Gesualdo para mim foi um presente de Deus, porque ele, além de ser assim, um pai maravilhoso, ele é um amigo mesmo, assim, uma pessoa, quem conhece o Gesualdo,
sabe que ele é, assim, a melhor palavra que eu podia para definir mesmo a pessoa dele é que ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa do bem. Meu pai, ele é todo brincalhão, ele é bem amigável, ele sempre vem com ânimo, mesmo depois ele tá bem cansado de várias reuniões, ele sempre vem agradando a gente, brincando, sempre bem animado, sabe? Tentando deixar a gente bem animado. Com brincadeira que às vezes a gente até fala assim, pai, para, a gente já tá grande, mas a gente sempre gosta das brincadeiras dele. Branquelinho do pai e tal. Pra mim, ele, mesmo antes da política, ele é um amigo meu, eu gosto de conversar com ele, assim. Mais que pai, ele é um amigo. Quando eu preciso de alguma coisa, posso conversar com ele. Carinhoso, ele brinca bastante, assisto o jogo com ele. Agora que eu fui pra Cuiabá tá mais difícil, né? Mas ele me liga todo dia, a gente conversa e tal. Quando eu tenho algum problema, eu posso falar com ele. Eu gosto bastante dele. Então, não é porque eu sou filho, mas meu pai é um exemplo de homem, sabe? Ele é muito honesto, trabalhador. Ele sempre passou esses valores pra gente como filho, né? E eu, como filho mais velho também, eu me espelhei muito nele. Sou engenheiro civil, igual ele. Ele sempre passou os valores, né, de ética, moral, sempre foi um pai presente. Todo mundo pergunta se ele é um pai sério, assim, né, porque ele é muito rígido na política, muito sério, então todo mundo pergunta se ele é esse pai sério. Mas aqui em casa, como pai, você sabe que ele é diferente, né? Desde que a gente namora, desde que eu conheço, eu nunca vi o Gesualdo assim prejudicar ninguém, sabe? Eu nunca vi ele querer passar a perna em ninguém, como a gente fala, assim, muito humano, sabe? Muito amigo, tanto que você não vê assim pessoas falando mal dele. A nossa vida assim foi construída através de muito trabalho. Então tudo que a gente tem tá aqui em Ji-Paraná e é fruto de muita luta, assim, dá uma vontade mesmo de vencer. Ele é muito guerreiro, então ele veio para cá, para Rondônia, acreditando mesmo aqui no estado, aqui em Ji-Paraná, sempre acreditou na cidade, sempre cobrou da gente essa humildade, que a gente respeitasse todo mundo e tratasse todo mundo da mesma forma, sem diferenças. Então eu admiro muito essa posição dele e creio que ele vai ser um ótimo prefeito aqui pra gente. O povo que vota nele conhece, ele deputado, ele fez as coisas dele. Eu acho que o prefeito não vai ser diferente, ele vai fazer mais pro Ji-Paraná agora. E ele estava tentando me explicar que ele não tá na política para estar maior ou estar numa posição maior na política. Quando ele falava assim, viu um brilho no olho dele, porque ele realmente gostava e que ele queria ajudar Ji-Paraná. Isso assim, me deixou assim bem emocionada, porque ele queria ajudar a cidade, queria ver a cidade crescendo, queria uma cidade que deu tudo pra ele, que deu tudo pra gente, que a gente tem. Meu pai sempre foi humilde, sempre foi assim, uma pessoa que demonstrou ser humilde, ter caráter com as pessoas. Eu acho que o meu pai, ele vai ser uma pessoa que vai tentar dar o melhor dele em Ji-Paraná, que eu sei que o melhor do meu pai que ele pode dar é uma coisa que vai ser muito grande para Ji-Paraná. Que eu sei que meu pai pode fazer qualquer coisa se ele se esforçar muito. E ele se esforça todo dia, eu vejo que quando ele chega à noite em casa, que ele se esforça bastante para tentar dar o melhor dele, mesmo na engenharia, mesmo como pai ou como político. Eu acho que ele dá o melhor dele em tudo que ele faz. E como prefeito, eu tenho certeza que ele vai dar o melhor dele, ajudando Ji-Paraná a crescer. Eu tenho certeza que para Ji-Paraná ele vai dar de tudo, sabe, do melhor dele. Eu acho que ele vai se dedicar, porque tudo que ele faz, quem conhece ele, assim, sabe o que eu estou falando, a verdade. O Gesualdo sempre tenta fazer tudo do melhor, mais bem feito que ele pode. Eu acho assim, eu acho que ele é exigente demais. Eu falo, Gesualdo não se cobra tanto, mas ele sempre quer acertar muito. Ele vai fazer de tudo para melhorar Ji-Paraná e para ajudar Ji-Paraná. A minha vontade é que Ji-Paraná volte a ser aquela cidade de 20, 30 anos atrás. Aquela cidade que cresça. Ji-Paraná crescia tanto que ela já estava superando Porto Velho. E nós, orgulhosos, nós ji-paranenses, dizíamos o seguinte: Ji-Paraná vai ser a capital de Rondônia. Nós dizíamos isso, que Ji-Paraná iria ser a capital de Rondônia. Muitos vão lembrar disso que eu estou dizendo. Então nós precisamos voltar a esse espírito de crescimento, que Ji-Paraná realmente é uma cidade estrategicamente muito bem localizada, é uma cidade que tem tudo para crescer. Então o que nós queremos fazer hoje é tornar Ji-Paraná crescer novamente. Esse é o sonho que eu tenho. Por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para pedir o seu voto. Eu estou aqui para pedir a sua confiança em mim.
Eu estou me apresentando para ser o gerente da sua empresa, para cuidar dos destinos da nossa cidade, para cuidar do futuro que nós queremos, o futuro que nós queremos para os nossos filhos e os nossos netos. Eu tenho convicção e certeza que posso dar muitas alegrias para a população de Paraná. Sei que não é fácil, sei que é difícil. É um desafio muito grande, é o desafio da minha vida. Eu sinto preparado hoje para assumir esse desafio que é governar o município de Paraná. Eu peço que você analise bem, que você realmente possa escolher o melhor gerente para essa grande empresa. Eu estou aqui pedindo de forma bastante forte, pedindo de forma bastante vontade, para que eu possa ser o prefeito de Paraná. Eu tenho certeza que eu e o Marcito faremos uma grande gestão. Por isso eu peço o seu voto. Por isso eu estou aqui pedindo o seu voto. Vote no 40. Hoje estou aqui para propor o meu apoio e tudo o que for necessário para que Gesualdo faça um mandato brilhante nos próximos 4 anos de prefeito. Moro em Ji-Paraná há 30 anos. Sou empresário e pretendo trabalhar duro para ajudar no desenvolvimento desta cidade que me acolheu. Afirmo que Gesualdo é uma grande pessoa, muito humano, um grande parceiro. Gesualdo tem uma visão muito ampla das necessidades de nossa cidade e está preparado para administrar Ji-Paraná. Finalizo apresentando minha família a todos vocês. Roxana, minha esposa, com quem sou casado há 10 anos, Andrés, meu filho hoje com 9 anos, minhas filhas Maria Eduarda, de 7 anos, e Maria Júlia, de 3 anos. Obrigado pelo carinho que recebemos por todos estes dias de campanha e peço o seu voto para o 40. Chegou a hora de mandar um obrigado especial para o povo ji-paranaense. Um obrigado imenso que atinge a Ji-Paraná inteira, que tão bem recebeu minha proposta de governo, comprovando uma parceria pelos próximos 4 anos, que resultará em uma cidade mais moderna, mais produtiva e com mais qualidade de vida. Obrigado aos humildes que moram em regiões distantes e que sofrem constantemente com os males e as agonias causadas pela falta de infraestrutura e que vão merecer a atenção do meu governo. Obrigado aos que sofrem com a poeira que lotam nossos hospitais e postos de saúde com doenças respiratórias de toda ordem. Tenho certeza de que vocês não serão esquecidos. Obrigado aos desempregados que precisam de um novo tempo para a nossa cidade, novo impulso que atrai empresas e postos de trabalho. Obrigado aos que me encontraram durante as passeatas e me abraçaram espontaneamente e me entregaram ali mesmo os seus votos. Obrigado pelos sorrisos, pelos acenos de mão. Obrigado pela confiança e por toda a esperança em mim depositada. Quero agradecer aos meus familiares pela paciência de suportarem a minha ausência durante esse período duro de campanha. Agradeço a minha equipe, que também se mostrou incansável e eficiente nas tarefas que cada um precisou desempenhar. Obrigado ao meu vice Marcito, que se mostrou um aliado firme e também incansável nas andanças e reuniões necessárias. Obrigado sincero a todos e um obrigado final àquele que me permitirá chegar à Prefeitura Municipal de Paraná para cumprir essa missão mais do que importante. Agradeço a Deus pela grande tarefa que me é permitida e peço a Ele que guarde e ilumine Ji-Paraná e toda a sua gente.